telespectadores da TV da Transparência. Olá, Alceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta manhã de sexta-feira, dia 19 de julho, nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país, iniciando agora pela capa do jornal O Globo, que traz como um dos seus destaques: em tom emotivo, Trump lembra atentado, critica Biden e fala em união. Ao fechar a convenção republicana, Donald Trump buscou dar um tom emotivo ao narrar em detalhes a tentativa de assassinato de sábado. Em fala menos agressiva que seu estilo habitual, pediu união dos Estados Unidos, citou até amor e repetiu críticas ao rival e promessas de campanha. Com pressão insuportável, Biden cogita desistir. Na Venezuela, Maduro prevê banho de sangue se perder as eleições. O principal destaque hoje da capa do Globo é sobre contas públicas. O governo trava 15 bilhões de reais para se aproximar da meta fiscal. Fazenda elevará a estimativa de déficit no ano para o limite da margem de tolerância prevista no arcabouço. Antes do congelamento, o dólar teve alta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento deste ano para tentar viabilizar a meta prevista no arcabouço fiscal, que é ter déficit zero com margem de tolerância, chamada banda, de 0,25% do PIB. Na segunda-feira, o governo atualizará sua previsão de resultado fiscal e projetará um déficit de 28,8 bilhões de reais, valor hoje calculado como o teto da banda. Analistas se dividiram entre considerar o bloqueio suficiente para chegar à margem da meta e avaliar que serão precisos novos congelamentos. Antes do anúncio das medidas, o dólar teve um dia de alta e fechou em R$ 5,58. A entrevista de hoje que o jornal o Globo traz é com Arthur Lira, que afirma que Lula não deve ter poder de veto na eleição da Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados afirma que Lula não vai indicar nem deve vetar candidatos à sua sucessão. Ele estima que até agosto atuará por um nome de consenso e avalia que a eleição na Casa se dá por construção, enquanto no Senado houve um eu te elege, tu me elege. Defensor da maior participação do Congresso no orçamento, ele se diz crítico das emendas PIX quando a verba é passada diretamente ao caixa das prefeituras sem uma destinação definida. Outro destaque é que o presidente impõe sigilo de 100 anos sobre dados patrimoniais de ministro. Lula decretou sigilo sobre informes pessoais de Alexandre Silveira para avaliar se havia conflito de interesses dele em assumir a pasta de Minas e Energia. Bolsonaro reitera apoio à ramagem em ato no Rio. Ele afirma: somos perseguidos. Em uma investigação do uso ilegal da ABIN em seu governo, o ex-presidente desfaz rumores de rompimento em aparição com um aliado pré-candidato a prefeito. A foto em destaque aqui do jornal Globo é sinal verde para recuperar uma relíquia, estendendo os tapetes para o G20 em novembro. Os jardins projetados por Bola e Marx em torno do Museu de Arte Moderna e no aterro do Flamengo passam por ampla restauração. Golpes virtuais aumentam, homicídios caem. Violência contra a mulher também cresceu em 2023. Anuário de Segurança Pública mostra alta de 13% do estelionato virtual ante 2022. Índices de todos os tipos de violência contra a mulher subiram. Homicídio e roubo caem, mas o país ainda é violento. Sobre as Olimpíadas em Paris, time Brasil começa a chegar. A equipe de ginástica artística é a primeira delegação do país a pisar na Vila Olímpica. E, por fim, demanda por ações da Sabesp fica acima das expectativas. Procura de fundos e pessoas físicas atingiu 187 bilhões de reais. Privatização renderá ao governo paulista 15 bilhões de reais. Esses foram os destaques de hoje da capa do jornal o Globo. O que a gente tem na capa do Estadão, Alceli? Na capa do Estadão, Lorena, internautas da TV da Transparência, toda sexta-feira ele traz o Sextou, que é o guia semanal. São dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer na cidade de São Paulo para o fim de semana. E as dicas para este fim de semana é Bergman no cinema e mais opções culturais. Mostra no Belas Artes traz 5 filmes do cineasta sueco. Programação em São Paulo tem ainda teatro e shows. A moda das livrarias de obras românticas é outra dica de cultura para o final de semana.
na área de gastronomia, paladar, dicas de restaurantes no centro de São Paulo. Atores de O Urso relatam a experiência em culinária. E esta foto aqui com essa criança pulando é a dica de bate-volta na capital paulista, em rota de diversão. E ele dá aqui 2 dicas de diversão perto de São Paulo. Na rodovia dos Bandeirantes tem atrações clássicas como Hop Hari, que é um parque, e o Winter Wild, que é um parque aquático também lá perto, que fica na rodovia dos Bandeirantes. É como se fosse aqui o Beach Park aqui do Ceará. E mais recentes como Jump Park, que é outra opção de lazer, dicas de lazer que o Estadão traz na sua capa toda sexta-feira para os seus leitores. Mas a manchete do jornal é a mesma que a Lorena leu aqui do jornal Globo, falando do anúncio ontem à tarde, feito pelo ministro Haddad, do congelamento de 15 bilhões de reais nas despesas, nos gastos do governo federal. E o jornal Estadão diz que esse governo congelará 15 bi, mas são insuficientes para cumprir a meta fiscal de déficit zero, não gastar mais do que arrecada. Vamos ver o que é que diz aqui o texto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem o congelamento de 15 bilhões de reais em despesas para tentar atingir a meta fiscal deste ano. O anúncio estava previsto para a próxima segunda-feira, dia 22, mas foi antecipado por causa da alta do dólar de 1,9%, provocada por incerteza em relação ao quadro fiscal. Haverá bloqueio de 11,2 bilhões de reais em razão do aumento de despesas obrigatórias. Os restantes 3,8 bilhões serão contingenciados por causa da frustração de receitas decorrente de pendências no Senado e no Supremo Tribunal Federal, no STF, como a falta de definição da compensação por causa da desoneração da folha de pagamento de empresa de 17 setores que mais empregam no país, que é uma matéria que ainda está pendente no Senado Federal. Apesar de terem avaliado o anúncio como positivo, especialistas em contas públicas ouvidos pelo Estadão consideram que será necessária uma nova contenção de despesas para que, ao menos, o piso da meta fiscal deste ano seja cumprido. Para este ano, a meta é de déficit zero, com margem de tolerância para mais ou para menos de 0,25% do produto interno bruto. Outro destaque é a privatização da Sabesp. Sabesp é privatizada por 14,8 bilhões de reais, maior oferta de saneamento do país. E a empresa Equatorial Energia, ela ficará com 15% da companhia. Ela desembolsou 6,9 bilhões de reais. Outros 310 investidores, desses 310, 130 são estrangeiros, ficaram com o restante das 220,4 milhões
de ações da Sabesp. 18% é para quanto vai cair a participação do governo do estado de São Paulo no capital total da Sabesp. Na área de segurança pública, tem uma matéria chamada aqui da capa: cai número de homicídios, cresce o de estupros e também cresce os golpes via Pix. Brasil teve queda pelo terceiro ano consecutivo nos homicídios, mas o país ainda responde por 10% dos casos de assassinatos no mundo. Eleição nos Estados Unidos. Na primeira fala, após levar um tiro de fuzil na orelha, Trump pede união. Oficializado candidato, o ex-presidente dos Estados Unidos detalha atentado, exalta Deus e diz que pretende governar para todos. O discurso de Donald Trump foi ontem, por volta de 11 horas da noite, no encerramento da convenção partidária dos republicanos. Ele foi oficializado, ele está oficializado, candidato a presidente novamente dos Estados Unidos, né, cuja eleição será em novembro próximo. Com relação ao atual presidente Joe Biden e candidato à reeleição, aliás, pré-candidato à reeleição, a decisão final da escolha mesmo do candidato dos democratas, lá só tem dois partidos, republicanos e o democrata. O republicano lança Trump, os democratas não sabem ainda, porque a decisão final, a convenção para escolher o candidato foi adiada por uma semana, porque existe uma pressão para que Joe Biden desista e o partido aponte outra candidatura, outro nome para enfrentar o adversário, o opositor Donald Trump. Na Venezuela, Maduro prevê banho de sangue e guerra civil caso ele perca a eleição. Opositores denunciam aumento da repressão chavista com a proximidade da eleição, que é agora no dia 28 de julho. Dívida de 22 milhões de reais. Essa é a dívida do PT, do Partido dos Trabalhadores, que será o maior beneficiado se a PEC da anistia for aprovada no Congresso Nacional. Na Câmara já foi e agora vai tramitar no Senado Federal, mas só em agosto, porque os deputados federais, os senadores estão de recesso parlamentar. Medicina. Cientistas anunciam 7º paciente com remissão do HIV. E por último, Lorena, destaque da capa do Estadão desta sexta-feira, é sobre a Copa do Brasil. O Palmeiras pega o Flamengo e o Corinthians enfrenta o Grêmio. É com você. Bom, e na capa aqui da Folha de São Paulo, o principal destaque também é sobre esse congelamento dos 15 bilhões de reais e diz: governo federal anuncia congelamento de 15 bilhões de reais. Bloqueio e contingenciamento serão feitos para cumprir arcabouço, é o que diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro da Fazenda afirmou ontem que haverá bloqueio de 11,2 bilhões e contingenciamento de 3,8 bilhões no orçamento deste ano. Ele afirmou, abre aspas, vamos ter que fazer uma contenção de 15 bilhões de reais para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano, fecha aspas, para o que disse o ministro.
Haddad afirmou ainda que o detalhamento será apresentado no relatório de receitas e despesas, que será publicado na segunda-feira, dia 22. Lula havia dito na terça, dia 16, que ainda tinha de ser convencido sobre corte de gastos neste ano. Se estou dando o anúncio é porque ele já foi, disse o ministro. Segundo ministros presentes no anúncio, o descontingenciamento pode ser revisto a depender do aumento das receitas. Já o bloqueio é mais difícil, afirmou Simone Tebet, do Planejamento. Os setores mais afetados deverão ser os que concentram obras, como cidades e desenvolvimento regional. É bastante provável que as obras não iniciadas do Minha Casa Minha Vida tenham desembolso parcial. A decisão visa manter o déficit dentro da margem prevista entre 0 e 0,25% do PIB. O governo federal já havia anunciado para 2025 um corte de 25,9 bilhões de reais. Outro destaque é que Trump prega unidade e diz ter Deus consigo em convenção após atentado. Em um longo primeiro discurso após o atentado que sofreu no sábado, Donald Trump pregou unidade nacional, se disse o salvador da democracia e atacou os democratas ao ser ungido candidato na convenção republicana, que adentrou a madrugada de hoje. O ex-presidente disse que Deus o salvou em uma fala permeada por referências religiosas. Eu só estou aqui pela graça de Deus, foi o que afirmou o ex-presidente. Ele ainda reiterou suas propostas, como cortar impostos, retomar a exploração de petróleo sem restrições e fechar fronteiras. Trump também criticou duramente seu adversário na corrida à Casa Branca. Se você juntar os 10 piores presidentes da história, eles não seriam piores que Biden. Só vou usar esse nome uma vez. O estrago que ele causou é impensável, afirmou. A Folha também traz hoje uma análise. Vestido de Marte, ex-presidente faz discurso flácido. Com um discurso algo titubeante, Trump envergou o figurino de Marte político que auferiu no sábado passado na Pensilvânia, mas também vendeu a ideia de pacificação vendida por seus spin doctors durante a semana. Outro destaque, agora no caderno da Ilustrada, Entre Luzes e Sombras. Faye Dunaway, de Chinatown, encara sua fama de difícil em documentário. Também na Ilustrada, Bob Esponja faz 25 anos longe de rótulo LGBTQIA+, e atento ao meio ambiente. O guia traz: veja destaques de 5 museus de São Paulo que acabaram de passar por renovação. E na área de esporte, Kobe vai focar total de medalhas. Rogério Sampaio, diretor do Comitê Olímpico Brasileiro, acredita ser possível quebrar recorde de Tóquio 2020 nos Jogos de Paris. Outro destaque na área de política é que, após pedido de Bolsonaro, Flávio recebeu o chefe do fisco. O então secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, esteve na casa do senador Flávio Bolsonaro em 2020, após Jair Bolsonaro sugerir acioná-lo em tentativa de anular a apuração sobre suspeita de rachadinha contra o filho 01. A reunião teria tratado de investigação pedida pelos Bolsonaros. O senador disse à Folha, em nota, que jamais houve uso da máquina pública em seu favor. Tostes Neto não respondeu. A principal foto aqui da Folha hoje traz justamente o candidato à presidência do ZEL, Donald Trump, fazendo seu discurso no último dia da convenção republicana em Milwaukee, Wisconsin. Outro destaque é que venda da Sabesp tem ações a R$ 67,00 e demanda chega a 187 bilhões. Terremoto no Chile faz prédios em São Paulo balançarem. Um terremoto de 7,3 graus atingiu a região de Antofagasta, no norte do Chile, na noite de ontem, diz o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo. Moradores de Perdizes, Pinheiro, Santana, Vila Madalena e Tatuapé, bairros da capital paulista, relataram ter sentido os tremores. Mortes violentas seguem em queda, 6 estados têm alta. O Brasil registrou 46.328 mortes violentas intencionais no ano passado. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado ontem. O dado indica redução de 3,4% em comparação aos números de 2022 e queda de 27,7% em relação a 2017, ano em que houve recorde de casos. No entanto, houve alta em Amapá, Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Alagoas. Indicador soma homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais, seguidas de morte e mortes por intervenções de agentes policiais. Governo impõe sigilo a documento de Silveira. A declaração de conflito de interesses do ministro Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, terá sigilo de 100 anos, decretou o governo. Arquivo contém dados privados, é o que diz a comissão.
E por fim, o último destaque aqui que a Folha traz na sua capa é o monitoramento dos Estados Unidos sobre Lula gerou 819 arquivos. 613 desses arquivos são da CIA. E esses foram os destaques aqui da capa da Folha de São Paulo. O que a gente tem no Povo? O Jornal Povo tem esta bonita foto, o jornal cearense, o Povo, tem esta bonita foto de destaque no alto da capa. E isso aqui, Lorena e telespectadores, é o santuário da Menina Benigna, lá no município de Santana do Cariri, no sul do Ceará. É uma reportagem feita pelo Jornal Povo dizendo que o turismo religioso que emergiu em torno da Menina Benigna, que o Vaticano já a considerou como beata. Isso é um primeiro passo para o caminho da santificação. Mas a matéria não fala, mas eu vi no outro veículo que está havendo uma polêmica lá no Cariri e em Santana, que a estátua, aqui não tem a foto da estátua, mas já foi construída. É porque diz que a estátua é muito feia. O rosto não parece com a Menina Benigna. E tem essa polêmica que o rosto, a escultura da estátua é um pouco grosseiro. A fisionomia. E está vendo, tive que ser mais bonita a estátua que representa a Menina Benigna. Mas a manchete do jornal é um recorte que o jornal O Povo faz sobre essa matéria que tem até página inteira hoje no Estadão, que é sobre a violência no Brasil. E o destaque é que entre as 20 cidades mais violentas do Brasil no ano passado, em 2023, nós temos uma do Ceará, que é Maranguape. Fica aqui pertinho de Fortaleza, a uns 33 quilômetros de Fortaleza, aqui na região metropolitana. Maranguape figura como a oitava cidade, a oitava das 20, a oitava cidade mais violenta do país. Mortes violentas no país apresentaram redução de 3,4% no ano passado. É o terceiro ano seguido que está havendo redução. O Ceará manteve estabilidade na taxa de homicídios, o Ceará como um todo. Dados fazem parte da 18ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP. É a manchete de página. E essa outra foto bonita é para dizer as Olimpíadas, Paris 2024. É para dizer que o jornal O Povo terá correspondente na França na cobertura das Olimpíadas. E essa foto é a judoca francesa Clarice segurando a tocha olímpica sobre a cidade de Paris. Ainda destaque de capa na área de economia. Na área de economia, esse assunto foi manchete do Estadão e manchete do Globo. O governo vai congelar 15 bilhões de reais em despesas ainda deste ano de 2024. Também na área de economia, preço comparado, itens do lanche das crianças variam até 84,8% de preço neste mês de julho. Na área de política, a Polícia Federal, em depoimento à Polícia Federal, que durou mais de 6 horas, o Alexandre Ramagem, hoje deputado federal e pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, entrega ex-assessores, um deles militar, no caso da ABIN paralela.
A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, que na época do governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem era o diretor e usava a agência para monitorar jornalistas, ministros do STF, deputados e outras autoridades. E por último, no caderno Comes e Bebes, é o amanhecer em Fortaleza. São dicas, são lugares para ir depois de uma festa, para tirar a ressaca. É com você, Lorena. Bom, e na capa do Correio Brasiliense, o principal destaque é um Brasil cruel com as mulheres. Todas as formas de violência contra a mulher cresceram no país em 2023. Estupro, feminicídio, importunação sexual, stalking, entre outras, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado ontem. A taxa de feminicídio subiu 0,8%. No total, foram 1.467 vítimas, ante 1.455 em 2022. A maioria, 71,1%, tinha entre 18 e 44 anos, sendo 63,6% negras. O número de estupros também teve elevação. Houve 83.988 ocorrências, um salto de 6,5% em relação a 2022. Isso significa um caso de abuso sexual registrado a cada 6 minutos. As principais vítimas desse tipo de agressão são meninas de até 13 anos e o crime ocorre dentro de casa cometido por um familiar. A cultura patriarcal e machista profundamente enraizada na sociedade brasileira contribui para a normalização da violência de gênero e para a perpetuação de comportamentos abusivos, explica Vitória Diniz, especialista em direito penal com ênfase em violência de gênero e proteção de crianças e adolescentes. Aumenta a letalidade nas ações da polícia em Brasília. Funcionária de academia é morta a tiros em São Sebastião. Outro destaque é que o governo vai cortar 15 bilhões de reais do orçamento. Numa mensagem ao mercado de que está preocupado com as contas públicas, o presidente Lula autorizou a suspensão de 15 bilhões em gastos. A equipe econômica descartou o bloqueio de verbas a programas sociais e obras em andamentos do PAC. Sobre as eleições nos Estados Unidos, pressão de Obama para Biden desistir. Ex-presidente dos Estados Unidos, de quem o atual líder foi vice, admite nos bastidores que chances de reeleição diminuíram muito e defende que Joe Biden considere seriamente a viabilidade da candidatura. Especialistas avaliam cobrança dos democratas. Na Venezuela, opositora denuncia ataque após Maduro falar em banho de sangue. Mais vacinado e sempre alerta. Brasil sai da lista de países que menos imunizam crianças, mas os desafios continuam, como conter o avanço da coqueluche, diz o infectologista André Bon. Outro destaque é que a Polícia Federal para apurar a alta do dólar. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, diz que chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, está em campanha contra o governo Lula e defende que a Polícia Federal investigue a escalada recente do dólar. Encontro Indígena. Evento na Chapada dos Veadeiros integra povos originários com pessoas de áreas urbanas, conta a idealizadora Ana Paula Rocha. E por fim, trabalho e paixão é Brasília em duas rodas. Cresce o número de motocicletas no Distrito Federal. São mais de 272 mil nas ruas, um aumento de 16 mil veículos em um ano. Com usos diversos, desde entregas, locomoção ágil pela cidade até passeios nos fins de semana. Micheline Klein, que aparece aqui na foto, trocou o carro por uma Harley Davidson há 3 anos e vai celebrar esse amor no Capital Moto Week, o maior evento de motociclismo do país. Esses aqui foram os destaques de hoje do Correio Brasiliense, o que a gente pode ver na capa do Valor Econômico. É sobre as Olimpíadas. Restrições impostas por obras e seguranças deixam parisienses pouco entusiasmados com os jogos. Indústria. Em artigo, o economista, um dos pais do Plano Real e do Plano Cruzado, Edmar Baixa, discute por que o setor industrial encolheu tanto no Brasil. Música clássica. Aos 97 anos, o maestro e cravista é quem toca
um instrumento chamado cravo. O maestro e cravista Roberto de Regina planeja seu centenário a completar daqui a 3 anos. A manchete do Valor Econômico também repete o Estadão, o Globo, é o anúncio do Haddad, ministro da Fazenda, anunciando o congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento deste ano. Foram bloqueados 11,2 bilhões de reais em razão do aumento de gastos obrigatórios e contingenciados outros 3,8 bilhões devido à frustração na arrecadação de receitas e sobre essa indefinição de onde vai tirar o dinheiro para compensar a desoneração que vai ser dada, desoneração na folha de pagamento. Desoneração é pagar menos impostos. Na folha de pagamento de 17 setores da economia, entre eles, desses 17 setores, está as empresas de comunicação, as empresas jornalísticas. Mercado tem dia agitado com essa questão fiscal. Doença em ave no Rio Grande do Sul suspende exportações. Aqui em destaque a foto do Donald Trump, no primeiro discurso desde que escapou de um atentado a tiros. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou ontem a Convenção Nacional do Partido Republicanos, aceitando a indicação dele como candidato novamente à presidência dos Estados Unidos. Olha a frase dele: se eu não tivesse virado um pouco a cabeça, não estaria aqui hoje, disse ele dentro do seu discurso. Oferta da Sabesp tem procura recorde. Foi ontem no processo de privatização. Ainda sobre as eleições dos Estados Unidos, os doadores de campanha do Partido Democratas apostam em desistência do Biden para disputar a reeleição como presidente dos Estados Unidos. Outro destaque é esta moça. O nome dela é Marie Ciotti. Ela é chefe de cozinha do restaurante paulistano Quincho. Vegetais assumem protagonismo no menu de um número cada vez maior de restaurantes, como o paulistano Quincho, da chefe Marie Ciotti. Ela diz nessa entrevista ao Valor Econômico: as pessoas estão mais abertas para experimentar. E por último, é destaque na capa do Valor Econômico, Lorena, a matéria dizendo que a expansão do Porto de Santos gera disputa. É com você. Bom, então agora nós vamos conferir as páginas internas de cada um dos jornais. Então vamos conferir aqui a do jornal o Globo, que traz em seus editoriais: Lula não pode mais fugir ao imperativo fiscal. Mais uma vez ele foi ambíguo sobre o assunto, mas a realidade aritmética cobrará o preço de seu governo. O segundo editorial: partidarização do Conselho Federal de Medicina não interessa à sociedade. Influência política no Conselho Federal de Medicina levou a decisões sem base científica sobre Covid e a desafio à lei do aborto. Indo agora para a editoria de política, como eu falei no início, o Globo hoje traz uma entrevista com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que diz que parlamentar fala da relação com os 3 candidatos à sua sucessão na casa, alfineta o processo no Senado
Diz que emendas PIX precisam ser aprimoradas e elege segurança pública como prioridade no segundo semestre. Governo impõe sigilo de 100 anos a dados de ministro. Após críticas a Bolsonaro por falta de transparência, a atual gestão nega acesso à declaração sobre conflito de interesse apresentada por Alexandre Silveira, da pasta de Minas e Energia. Documento lista informações fiscais e patrimoniais. Anistia e aliadas criticam Lula por piada sobre violência doméstica. Para a ONG Internacional, fala do petista não tem graça e normaliza a tragédia. Justiça decreta prisão de ex-diretor-alvo da Lava Jato. Responsável pela área de serviços da Petrobras, Renato Duque soma pena de 39 anos e já acionou o STF para derrubar a decisão. Polícia Federal e Anatel apontam vulnerabilidade que permitiu o software espião. Ferramenta obtinha dados do alvo por meio de uma brecha na segurança de redes móveis, presente até em celulares 4G e 5G. Em primeira agenda com ramagem, Bolsonaro fala em perseguição. O ex-presidente fez ato com o pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio após divulgação de áudio. Foco foram aos ataques a Lula. Castro jura fidelidade a ex-presidente até o último dia. O governador criticou seu antecessor, Wilson Witzel, a quem Bolsonaro acusou de traição e afirmou que não repetirá a história. Nunes busca União Brasil à véspera da convenção. Prefeito tenta parar arestas com partido em encontro hoje com Milton Leite. PT define regra para eleição que permite financiar bolos. PSDB tenta amarrar a Atena e antecipa a oficialização. Na área sobre o Brasil, Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Celular, o novo local do crime. Roubo de 1 milhão de aparelhos alimenta a alta de golpes virtuais. Brasil, ainda é violento, mas homicídios caem. Casos de estupro têm alta e de feminicídios não recuam. Em uma década, triplica a letalidade da polícia. Usina será investigada por mortes de peixes em São Paulo. Resíduos da produção de açúcar contaminaram o rio Piracicaba, segundo Companhia Ambiental. Indo agora para a editoria de economia, após reunião com Lula, trava de 15 bilhões de reais. Haddad anuncia congelamento de gastos após previsão de déficit chegar a 32 bilhões. Governo prevê redução de 12 bilhões de reais com revisão no INSS. Em meio a incertezas, dólar sobe 1,9% a R$ 5,58. Com a alta do câmbio, o governo eleva a 3,9% projeção de inflação. Estimativa para crescimento da economia este ano é mantida em 2,5%. Demanda por ações da Sabesp atinge 137 bilhões de reais. Natural One compra fazendas de limão e laranja e ganha sócio. Marca controlada por Hermílio de Moraes e Gávea verticaliza a produção. Combate à fome como via para a inclusão dos mais pobres. Incentivar a agricultura familiar é uma das propostas da Aliança Global, que será lançada semana que vem no Rio. Indo agora para a área sobre o mundo, foi graças a Deus. Trump usa atentado para defender a União e chama os Estados Unidos de Biden de nação em declínio. Trumpistas usam tom messiânico no apoio ao magnata. Para seguidores do ex-presidente, presentes na convenção ou em seu entorno, candidato republicano tem uma missão a cumprir em seu possível retorno à Casa Branca para novo mandato, sobretudo após ter sobrevivido a atentado. Biden já cogita desistir das eleições, afirma a imprensa. Jornais citam aliados do presidente. Pressões são cada vez maiores. Maduro fala em banho de sangue em caso de derrota. Às vésperas das eleições, o presidente afirma haver risco de guerra civil se não for reeleito. Oposição lidera as pesquisas. A aliada de Macron é reeleita presidente do parlamento. Votação foi o primeiro teste de forças na França após eleições legislativas vencidas pela esquerda sem maioria absoluta. E por fim aqui, a principal manchete do Caderno de Saúde fala sobre vida dos outros. Vlogs que retratam rotinas banais inspiram e afligem seus seguidores. Esses foram alguns dos destaques que o Jornal Globo traz hoje em suas páginas. O que a gente pode ver dentro do Estadão? Estadão, eu começo, Lorena, com a coluna, a principal coluna do jornal, chama Coluna do Estadão. E a nota principal chamando a atenção para o silêncio do Itamaraty sobre a ameaça feita ontem de Maduro na Venezuela, dizendo que se ele não ganhar vai haver um banho de sangue.
que contradiz a fala de Lula por democracia. Mas o que chama a atenção é essa foto, essa charge, aliás, não é uma foto, é uma pintura, é uma charge do ministro do STF, Gilmar Mendes. Pelo menos aqui quem pinta, quem desenha é o Kleber Salles, é o chargista. Gilmar Mendes, ministro do STF. Essa chave é para dizer que na quarta-feira desta semana, no lançamento do livro intitulado Por que a democracia brasileira não morreu? Pergunta, indagando. É de autoria de Marcos André Melo e de Carlos Pereira. O lançamento foi em Lisboa, na quarta-feira. E nesse lançamento, o ministro Gilmar Mendes, do STF, revelou bastidores de um encontro que ele teve com o então presidente, na época, presidente Jair Bolsonaro. Isso foi no período da pandemia. O então presidente chamou o ministro para uma reunião lá no Palácio do Planalto. Abre aspas, para citar a frase dita aqui pelo Gilmar Mendes. Abre aspas. Ele, Bolsonaro, ele ficou falando sobre como estava difícil, sobre como era atacado da família, e lá pelas tantas se pôs a chorar. Fecha aspas, contou o Gilmar Mendes ali na mesa, quem estava presente. E continuou o Gilmar. Aí eu disse, senhor presidente, a vida é difícil mesmo. A coluna procurou o jornal, a coluna do jornal procurou o presidente Bolsonaro, e Bolsonaro admitiu que se emocionou no encontro. Disse que falou sobre a família, a facada e as dificuldades para chegar à presidência da República. E agora, passados esses anos, 2, 3 anos, o Gilmar Mendes contou esse episódio lá em Lisboa, lá por ocasião logo depois do lançamento desse livro sobre democracia brasileira, desse choro do Bolsonaro. Outra nota aqui da coluna do Estadão diz que sem representatividade num Congresso, portanto não tem dinheiro do fundo partidário, e encolhendo desde 2016, o PSTU tenta nova investida para atrair atenção. A sigla tem 15 pré-candidaturas em capitais, inclusive em Fortaleza, incluindo as com maiores colégios eleitorais. Páginas de editoriais. O primeiro editorial, o título é A Boiada da Dívida dos Estados. Esse termo boiada é se referindo ao chamado, vai passar a boiada, que o ex-ministro do Meio Ambiente, na época de Bolsonaro, disse: vamos aproveitar esse momento para passar a boiada aí dos projetos que estavam tramitando, que prejudicavam o meio ambiente. Aí agora o Estadão, nesse editorial, resgata esse termo, a boiada da dívida dos estados. Proposta de Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para repactuar dívida dos estados é ruim, mas a do governo não é melhor. Para ter algum controle sobre o desfecho da renegociação, a União deveria conduzir as negociações
caso a caso, quer dizer, estado por estado. Segundo editorial, sob as águas do Sena, do rio Sena, em Paris, há um século, Paris proibiu mergulhos no rio Sena porque estava poluído. Agora, a prefeita da cidade nada no rio para provar que está limpo e apto para as Olimpíadas. E agora ele pergunta o editorial: quando poderemos nadar no rio Tietê? Rio Tietê corta São Paulo. Página de artigos. O primeiro artigo é do vice-presidente da empresa TIM Brasil, é o Mário Girassoli. Qual humanismo para qual economia? Ele pergunta: como admitir que o equilíbrio supostamente eficiente do sistema não garante a sobrevivência de parte da população? Segundo o artigo, é do jornalista e comentarista da Globo News, ex-deputado federal Fernando Gabeira. Tributo à confusão. Ele escreve: um grande nível de caos existe não apenas no conjunto das leis tributárias, mas principalmente na cabeça das pessoas. Na área de política, a primeira matéria nas páginas internas do Estadão é sobre a PEC da anistia. É uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, aprovada já na Câmara Federal, e que agora vai para o Senado a partir de agosto, e diz que o Partido dos Trabalhadores deve 22 milhões de reais e pode ser o maior beneficiado com a PEC da anistia. A proposta, que perdoa dívidas de legendas, foi aprovada semana passada na Câmara dos Deputados por 338 votos. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Então, desses 513, 338 votos aprovaram a PEC. E dos 338 votos, 56 foram da bancada do PT. E o texto agora, como eu disse, vai para o Senado. Caso aprovado no Senado e sancionado pelo governo Lula, está aqui a relação dos partidos que têm mais dívida ativa da União, mais dívidas geradas por multas, por imposição de devolução, relativo a mal aplicação dos recursos do fundo eleitoral, fundo partidário, não prestação de contas. A Justiça Eleitoral multa, essa multa tem que ser paga à União, mas eles não pagam, é por isso que está havendo essa PEC para anistiar, para perdoar essas dívidas. E na relação dos devedores, dos mais multados pela Justiça Eleitoral, tem o PT. O PT deve à União, por questões eleitorais, 22 milhões e 263 mil. O segundo devedor é o União Brasil, mas cai muito, cai para 5 milhões e 220 mil. O terceiro devedor, PSDB, com 5 milhões e 143. Depois, quarto maior devedor, MDB, 4 milhões e 573 mil. Depois vem o PP, Partido Progressista, 4 milhões.
Depois vem o PDT, também deve 2.235.000. Depois vem o PSB, Partido Socialista Brasileiro, 1.487.000. Depois vem o PSD, deve 1.262.000. Até o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, deve 1.077.000. E por aí vai. No Brasil tem 29 partidos registrados na Justiça Federal. Segundo lista compilada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Ao todo, somando todos os partidos, por exemplo, o que tem menor dívida é o PMN, Partido da Mobilização Nacional. Ele deve R$6.000, 6.821. Mas ao todo, se chegasse a aprovada, o perdão é de 54.200.000 reais. É isso que os partidos, as bancadas querem passar uma borracha e faz de conta que não houve. Continuando nas páginas de política, o Senado prepara a votação de pacote anti-MST, Movimento dos Sem Terra, para o segundo semestre. Renato Duque, isso ainda da Operação Lava Jato, Renato Duque cumprirá pena de 39 anos de CID Justiça. Mandado de prisão é relativo a 3 ações que já não permitem mais recursos de defesa do ex-diretor de serviços da Petrobras. Mas por que o Renato Duque vai ter que cumprir essa pena de 39 anos, inicialmente de regime fechado? É porque o ex-diretor de serviços da Petrobras confessou na Operação Lava Jato que era o homem do PT no esquema de apadrinhamento de executivos da Petrobras para arrecadação de propinas em contratos da estatal. Ele é que arrecadava as propinas. Detido pela primeira vez na Lava Jato, em novembro de 2014, ele reagiu ao ouvir a voz de prisão. Ele disse: "Que país é esse?" Disse ele ao delegado que estava dando a voz de prisão. Em março de 2015, foi preso de novo, de forma preventiva. 5 anos depois, deixou o cárcere, beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a execução de pena após condenação em segunda instância. Ele usou tornozeleira no calcanhar, ou no tornozelo, a tornozeleira eletrônica, até abril do ano passado. E agora vai voltar para a cadeia. Ainda nas páginas de política, eleições no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro. É um evento ontem, o Bolsonaro disse, um evento ontem para incrementar a pré-candidatura do Alexandre Ramagem a prefeito do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro disse: Ramagem está pagando preço alto por ousar se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro. Então, nas palavras do Bolsonaro, se o Ramagem, o Alexandre Ramagem, ele hoje é deputado federal, não fosse candidato a prefeito, o ministro Alexandre de Moraes não teria tirado o sigilo daquela reunião que houve no Palácio do Planalto entre o Alexandre Ramagem, o Bolsonaro, as duas advogadas do Flávio Bolsonaro, reunião que foi tratada de como blindar, de como tirar de foco o Flávio Bolsonaro do caso de denúncias de praticagem de rachadinha
no gabinete dele na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando ele foi deputado estadual. Sem vice ainda sobre o Rio de Janeiro. Sem vice, sem Lula, Paes oficializa nome à reeleição. Ele é o atual prefeito do Rio. Em São Paulo, a deputada Tabata Amaral, pré-candidata a prefeita de São Paulo pelo PSB, cogita trazer a Lu Alckmin para ser vice dela. Lu Alckmin é a esposa do atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Os dois são conterrâneos de Ciro Gomes, porque Ciro Gomes nasceu mesmo, foi na Pindamonhangaba. É uma cidade depois de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. E Geraldo Alckmin é de lá, foi vereador de Pindamonhangaba, foi prefeito de Pindamonhangaba, foi governador de São Paulo e hoje é o vice-presidente da República. Nessa época toda ele era do PSDB, sempre foi do PSDB. E agora recentemente ele se filiou ao PSB, ao Partido Socialista Brasileiro, para vir a ser o candidato a vice-presidente do Lula, foi eleito e hoje é vice-presidente e ministro da Indústria do governo Lula. Na área internacional, é dizendo que Maduro, na Venezuela, Maduro prevê banho de sangue e guerra civil se não vencer as eleições. Atrás, nas pesquisas, o ditador venezuelano adota retórica cada vez mais agressiva para tentar impulsionar sua campanha e evitar uma derrota na eleição marcada agora para o dia 28. Nos Estados Unidos e Colômbia temem êxodo em massa caso o chavismo saia vitorioso na Venezuela. Líder da oposição da Venezuela diz ter sofrido atentado. Nos Estados Unidos, Trump fala pela primeira vez após ataque e encerra com seu discurso, a convenção dos republicanos pedindo união, falando de Deus e criticando o seu adversário Joe Biden, dizendo ele que foi, somando os 10 piores presidentes dos Estados Unidos, o Joe Biden passa na frente. É o pior deles. Aqui, em 2 páginas, é a divulgação do índice de violência no Brasil, que o jornal o Povo fez aquele recorte dizendo que Maranguape é a 8ª cidade mais violenta do Brasil. E essa matéria, aqui traz 2 páginas, também você pode ler no blog do Edson Silva. Nós temos essa matéria também aqui. Maranguape está entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. Você pode também ler essa matéria no blog do Edson Silva. Mas no Estadão são 2 páginas com o título: com menor número de homicídios desde 2011, o Brasil tem 5 mortes por hora. Brasil responde por 10% dos casos no mundo. Especialistas reforçam a necessidade de combater narcotráfico e excessos cometidos pela polícia. O Rio de Janeiro puxa queda na letalidade policial. E São Paulo aumenta a letalidade policial. Roubos caem, mas 2 celulares são levados por minuto no Brasil. A cada 2 minutos, 2 celulares são roubados ou furtados. E os estupros batem recorde, cresceram os casos de estupro no Brasil.
Na área de Brasil ainda, com relação a essa questão da violência e de insegurança pública, dizendo que os bandidos já preferem dar golpe a cometer crime nas ruas. Disputa entre PCC e CV. PCC é uma facção criminosa, primeiro comando da capital, é de São Paulo. E CV, que é o Comando Vermelho. Então, essa disputa entre as duas facções, lá no Amapá, faz a cidade de Santana liderar o número de mortes no país. Prefeitura de São Paulo vai vetar a liberação de construção de prédios altos no bairro de Moema. Cientistas anunciam 7º paciente com remissão de HIV no mundo. Caderno de esportes. Palmeiras encara Flamengo logo nas oitavas e Corinthians pega o Grêmio. Estevão sofre torções e vira desfalque para o treinador Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro. Lá em Paris, a Raíssa tenta credenciar a mãe para dormir na Vila Olímpica, já que ela é de menor. Cão de suporte emocional pode ir na cabine de voo. Essa decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que autorizou uma mulher com viagem marcada para a Itália a ter a companhia do animal a bordo. Na área de economia, caderno Economia e Negócios é a matéria que é a manchete de página do jornal. Sob pressão para atingir meta fiscal, ministro da Fazenda Fernando Haddad anuncia contenção de 15 bilhões de reais nos gastos. Economistas dizem que cumprimento da meta depende de mais cortes, não só esses 15 bilhões. Falta metade do caminho para cumprir o alvo fiscal de déficit zero. Ministério da Fazenda eleva a projeção de IPCA no ano para 3,9%. Sabesp é privatizada por 14,8 bilhões de reais, a maior oferta de saneamento da história do país. O Carlos Piani, conselheiro da Equatorial vai ficar com 15% da Sabesp. Esse Carlos Piani é cotado para a presidência da Sabesp. A empresa Meta, dona do Facebook e do Instagram, diz que suspendeu o uso de dados de brasileiros em inteligência artificial. E por último, Lorena, é a capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão. É sobre cinema, é uma dica de cinema. Som e Fúria. O nome do filme é O Sequestro do Papa. Marco, o diretor de cinema italiano, Marco Bellocchio, narra de forma operística, quer dizer, em ritmo de ópera, caso de menino judeu levado pelo Papa Pio IX. Indignação dá o tom do filme, que revê história real ocorrida em 1858 na cidade de Bolonha, na Itália. Aqui é uma das fotos do filme. E com essa
essa matéria na área de entretenimento, cultura, eu encerro aqui as páginas internas do jornal O Estadão. É com você, Lorena. E a Folha de São Paulo traz em seus editoriais de hoje: Senado precisa corrigir a reforma tributária. Aos senadores caberá garantir que a alíquota máxima não ultrapasse os 26,5% e reavaliar o cashback que favorecia os mais pobres. Já o segundo editorial, vacinas em alta. O Brasil melhora taxas de imunização infantil, mas ainda há gargalos a serem eliminados no sistema. Indo agora para a editoria de política, chefe da Receita foi até a casa de Flávio para tratar do caso da rachadinha. Encontro em 2020 ocorreu semanas após Jair Bolsonaro pedir em reunião para acionar Tostes Neto. O senador diz que agiu dentro da lei. Ramagem e Bolsonaro ignoram Polícia Federal e discussam de olho em 2026. Evento no Rio ocorre um dia após deputado depor sobre o caso da ABIN paralela. Pimentel enaltece elo com Deltan e descarta tarifa zero em Curitiba. Ataque a Trump vira tema de especulações nas redes do Brasil. Público de direita alimenta desinformação sobre atirador e posts de esquerda falam em armação, é o que diz um levantamento. Outro destaque é que Salabert apaga post contrário a abandonar cargo por eleição. União Brasil deve ir à convenção sem escolher Nunes ou Marçal. Milton Leite, prefeito de São Paulo, tem reunião nesta sexta para parar arestas. Outro destaque é que Boulos elenca segurança como prioridade e promete não criar novas taxas em São Paulo. CIA produziu 613 arquivos ao monitorar Lula. Papéis registrados pelo escritor Fernando Moraes abordam, entre outros temas, relação do petista com Dilma e Petrobras. Estou otimista. Defesa não aguenta mais corte, diz Múcio após reunião com Fernando Haddad. Randolfo Rodrigues se filia ao PT em evento discreto ao lado de Lula. Tribunais na Bahia empregam ao menos 16 parentes de políticos. Familiares de parlamentares e ex-governadores recebem salários de até R$33 mil. Justiça manda Renato Duque cumprir pena de 39 anos de prisão. PGR defende investigar Alan dos Santos sob suspeita de fake news. Indo agora para a editoria sobre o mundo, Trump prega unidade e diz ter Deus consigo em convenção após atentado. Republicano descreve detalhes do ataque que sofreu e se apresenta como o salvador da democracia. Ex-presidente veste manto de Marte em discurso flácido, é o que traz a análise de Igor Gielou. Outro destaque é que Rússia ameaça reagir a mísseis dos Estados Unidos com armas nucleares. Crise com o Ocidente sobe novo degrau. Zelensky pede para usar armamentos ocidentais contra bases russas. Coreia do Sul reconhece direitos de casal homoafetivo. Parlamento de Israel rejeita Estado palestino. E China rompe diálogo com Washington sobre controle atômico. E finalizando aqui a parte sobre o mundo, o Parlamento Europeu reconduz von der Leyen à chefia da União Europeia. Em discurso, a alemã defendeu manter apoio à Ucrânia e criticou a ultradireita. Indo agora para a editoria de mercado, o governo vai congelar 15 bilhões de reais por arcabouço, afirma Haddad. Revisão tem como objetivo evitar que o déficit fiscal fique fora do previsto. Outro destaque é que contenção anunciada é sinal positivo, mas pode ser insuficiente, é o que apontam economistas. Dólar sobe quase 2% após falas de Tebet reforçarem temor fiscal. Ministro do Planejamento e do Orçamento afirmou que déficit zero é ginástica difícil. Bolsa cai 1,45%. Governo blinda conflito de interesses de ministro. Dados patrimoniais de Alexandre Silveira têm sigilo de 100 anos imposto pela administração petista. Fluxo de memes com Haddad indica que Tachad é espontâneo e sem coordenação. Alíquota zero beneficia firmas mais poderosas, afirma a AP. Empresas podem não repassar alívio ao consumidor, é o que diz o secretário da tributária. Doença de Newcastle, que ataca aves, é registrada no Brasil após 18 anos.
Ações da Sabesp são precificadas em R$ 67,00 em privatização. Demanda chega a 137 bilhões de reais. Transação contou com participação de fundos locais e internacionais. Outro destaque é conheça a Equatorial, que será sócia do governo de São Paulo na companhia. Americanas adia demonstrações de 2023 e primeiro trimestre de 2024. E por fim, indústria usará macaúba por combustível verde. Projeto bilionário de empresa ligada a fundo de investimento árabe dará início ao cultivo da planta nativa em 2025. E se for alguns dos destaques aqui da Folha de São Paulo hoje, o que a gente pode ver dentro do Jornal O Povo? O Jornal O Povo traz uma matéria dizendo que o Hospital Regional do Sertão Central, que fica em Quixeramobim, realiza a primeira cirurgia de câncer oncológica. O procedimento foi feito no mesmo dia da inauguração do setor oncológico da unidade de saúde. É um paciente a menos que vem para Fortaleza se tratar de câncer. A outra matéria na área internacional, dizendo que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz a aliados que a chance de Biden é cada vez menor para disputar a reeleição em novembro dos Estados Unidos. Tem aqui uma nota sobre a Arena Castelão. Gramado recebe cuidados com iluminação artificial. Eólica offshore pode gerar mais de 500 mil empregos no Brasil. Esse termo eólico offshore é gerada no mar. São aquelas torres, aqueles cataventos gigantes que hoje são construídos em terra e agora estão querendo construir dentro do mar. Aí chama eólica offshore. A charge do Cleiton mostrando aqui o Fernando Haddad como super-herói, congelando. Haddad anuncia congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. Na coluna vertical, o destaque na área de política é dizendo que membros do petismo no Ceará são unânimes. É desejo do partido que Lula ou participe da convenção que irá lançar Evandro Leitão como candidato a prefeito de Fortaleza, e segundo o presidente do PT em Fortaleza, o deputado Guilherme Sampaio, deverá ser realizada essa convenção do PT nos últimos dias do período permitido para a realização de convenção. Aí, o último dia é dia 5, é uma segunda-feira, dia 5 de agosto. Então deve ficar aí no último final de semana, 3, 4 e 5 é a previsão do Guilherme. A tese, no entanto, essa tese de trazer o Lula para cá, para participar da convenção, essa tese, no entanto, é rejeitada pelo PDT, o PDT do atual prefeito José Sarto, que também é candidato à reeleição. Essa tese de trazer o Lula é rejeitada pelo PDT, que cobra uma ausência do Lula na campanha em Fortaleza. O PDT defende que ele não venha nem para um nem para outro, não suba em nenhum palanque, nem do PT e nem do PDT ou nem de outro partido. E abre umas aspas aqui do deputado federal André Figueiredo, que é o atual presidente nacional interino do PDT, já que o presidente oficial, Carlos Lupe, está lá trabalhando, é ministro do governo Lula na Previdência Social, Carlos Lupe. E nessa ausência, quem está sendo presidente nacional é o deputado cearense André Figueiredo. Ele diz, o André, a principal prefeitura que o PDT tem no Brasil é a de Fortaleza.
nada mais justo que, em Fortaleza, pelo menos ele, Lula, não vir ao palanque do nosso adversário, que inclusive já foi do PDT. Realmente, o Evandro Leitão, até início de abril, era do PDT. Saiu para se filiar ao PT e ser o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, porque a cúpula do PT aqui, Camilo Santana, José Guimarães, o governador Elmano não queriam, a cúpula não queria que fosse a Luiziane, a ex-prefeita de Fortaleza, a candidata. Aí importaram o Evandro Leitão do PDT para o PT para ser o candidato. Mas na semana passada nós lemos aqui uma entrevista do André Figueiredo ao Estadão, ele dizendo esse mesmo assunto, ele dizendo que era uma afronta, ele usou a palavra afronta, seria uma afronta para o PDT o Lula vir fazer campanha para Evandro Leitão aqui em Fortaleza. A foto de destaque da coluna é dizendo que o Tribunal de Contas do Estado continua com vaga aberta para conselheiro. A escolha do sucessor do ex-conselheiro Alexandre Figueiredo, falecido há pouco tempo, no Tribunal de Contas do Estado, ficou para o segundo semestre do ano. Isso porque a Assembleia entrou ontem em recesso parlamentar, que irá durar até o dia 31 deste mês. Sobre esse assunto, o jornalista Edson Silva, nos seus comentários, abordou aqui. Por quê? Porque a sucessão na Assembleia Legislativa para a mesa diretora está também ligada à escolha desse conselheiro para assumir a vaga deixada por Alexandre Figueiredo, de saudosa memória. A reportagem especial do Jornal O Povo desta sexta-feira é sobre o desenvolvimento do turismo religioso após a construção do Santuário de Menina Benigna, a Beata Menina Benigna, lá em Santana do Cariri. Prestes a inaugurar um santuário para a Marte sertaneja, ou heroína, ela é considerada como uma heroína da castidade. Moradores do município de Santana do Cariri percebem turismo religioso como fonte para o desenvolvimento local. Aumento de fluxo sem aparato após a beatificação. Metade das brasileiras beatificadas foi vítima de feminicídio. Ela não queria ser santa. É o título de um filme feito pelo grupo O Povo de Comunicação. Nas eleições 2024, dizendo que o vice de Evandro Leitão deve ser anunciada, sabe sempre que vai ser uma mulher, na convenção. E os bastidores indicam que será Gabriela Aguiar. Gabriela Aguiar é deputada estadual, é filiada ao PSD, é filha de Domingos Aguiar, ex-governador, ex-presidente de Tribunal de Contas e hoje é o presidente estadual do PSD. Gabriela Aguiar é irmã do deputado federal Domingos Neto e é filha da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar. Oposição aguarda definição de aliança em Caucaia. O atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim, celebra o Vanderlan, o nome do vereador Vanderlan, ele comemora a indicação do vereador Vanderlan como vice da chapa encabeçada
por Catânio, que é do PT, já que Vitor Valim não vai ser candidato à reeleição, ele está apoiando pelo grupo de situação em Caucaia a candidatura do Catânio, que é do PT. O Henrique Araújo, jornalista, escreve na sua coluna: Camilo Domingos Filho e Cid Gomes divergem sobre a vice de Evandro Leitão. PSD e PSB de bola se unem contra a candidatura do PT em Quixadá. Lá em Quixadá, o atual prefeito, o Ricardo Silveira, é candidato à reeleição, e quem vai enfrentar Ricardo nas urnas lá em Quixadá é esse rapaz de camisa vermelha. Ele é o Victor Marques, filho do ex-prefeito Hilário Marques. Esse doido de paletó aqui é o Ricardo Silveira, e aqui é a foto do Lula, do Victor Marques e do Hilário Marques, ex-prefeito de Quixadá, e agora está lançando o filho para se candidatar por lá. O PSD e o PSB disputam, as siglas disputam a vice do PT em Fortaleza. PSD e PSB disputam a indicação para a vice do PT em Fortaleza. Mas lá em Quixadá estão unidos em relação à reeleição, à candidatura, à campanha de reeleição de Ricardo Silveira. Na política nacional, mostrando esse ato ontem lá no Rio de Janeiro, uma foto aqui do Bolsonaro com o Alexandre Ramagem, e dizendo que em depoimento à Polícia Federal, o Ramagem liga essa ABIN paralela a seus ex-assessores. Ele, como diretor, não tinha nada a ver com isso, segundo ele disse para a Polícia Federal. A Advocacia do Senado, pede cumprimento de multa de R$60 mil contra Ciro Gomes por ataque à senadora em exercício Janaína Farias. Caderno de Economia. Sob pressão para atingir meta fiscal, Haddad anuncia contenção de 15 bilhões de reais. Com nova fase de 5G, a BrisaNet avança no mercado de capitais. Na matéria Preço Comparado, dizendo que itens do lanche das crianças têm variação de até 84% entre um estabelecimento e outro. Brasil não pode virar mero exportador de hidrogênio, defende Capelli. Aqui é a matéria de capa do jornal, dizendo que Maranguape, a cidade de Maranguape, é o 8º município mais violento do Brasil. Isso, dados de 2023, do ano passado, aponta esse anuário com as estatísticas nacionais. Mortes violentas no Brasil têm redução de 3,4%. Na área de cidade, aqui em Fortaleza, tem uma matéria dizendo que, fechada há 3 meses, a Igreja do Rosário, que fica ali na Praça dos Leões, no centro de Fortaleza, não tem data para começar a reforma. Está fechada há 3 meses, os fiéis apontam desgaste na estrutura e mau cheiro. Está fechada, um templo histórico da Fundação de Fortaleza. Ceará é há 3 anos o estado com mais finalistas na Olimpíada de História.
O editorial do jornal O Povo desta sexta-feira diz: os municípios e a dificuldade em acertar as contas. Tratando daquela matéria de ontem, dizendo que 70% dos municípios cearenses estão com dificuldade de pagar as contas. E por último, Lorena, eu encerro aqui as páginas internas do jornal cearense O Povo, falando do jogo lá na Ressacada, na Ressacada em Florianópolis, Santa Catarina. O Ceará visita o Avaí, o jogo é hoje, vai ser às 7 horas da noite. Para afastar o perigo, o Ceará encara o Avaí e busca voltar a vencer para se distanciar da zona de rebaixamento da segundona. Então hoje vai ser lá em Florianópolis, pela 16ª rodada, pelo Campeonato Brasileiro, às 7 horas da noite. É com você. Bom, e o Correio Brasiliense, em sua editoria de política, traz ramagem, espionagem é culpa de ex-auxiliares. Ex-número 1 da ABIN é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, atribui arapongagem a 2 ex-subordinados no depoimento que prestou na quarta-feira. Marcelo Bormevetti e Giancarlo Gomes Rodrigues foram presos na semana passada. Outro destaque é que a Polícia Federal quer novo inquérito da fraude em vacinação. Esquema de fraude em certificados surgiu na questão de Washington Reis, em Caxias. Corrupção. Ex-executivo volta à cadeia. Antigo responsável pela diretoria de serviços e engenharia da Petrobras, Renato Duque terá de cumprir penas que vão a 45 anos. Outro destaque agora é sobre contas públicas. Governo corta 15 bilhões de reais para acalmar mercado. Valor foi antecipado pelo ministro Haddad, que quis evitar especulações sobre reunião da Junta de Execução Orçamentária. Detalhes serão conhecidos na segunda-feira. Previsão de PIB fica em 2,5% neste ano. Secretário Guilherme Mello divulga boletim macrofiscal que manteve a previsão para o PIB. Anos de chumbo. Site de direita usa foto antiditadura. Organizações serem imagem de protesto contra a repressão em artigo que minimiza a atuação das mulheres pelo voto. Agora, indo para a editoria sobre o Brasil, violência. Crimes contra a mulher aumentam no Brasil. Dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que todos os índices cresceram no país quando se trata do gênero feminino, mesmo com intensa campanha de enfrentamento. Especialistas explicam a razão para isso. E na área de economia, o Correio traz uma entrevista com Ricardo Capelli, presidente da ABDI. Ele afirma que Campos Neto está em campanha. Ex-interventor da Segurança Pública do Distrito Federal e atual dirigente da Agência para a Indústria critica a atuação do presidente do Banco Central. Ele defende que a Polícia Federal investigue a alta do dólar e considera a responsabilidade fiscal um falso debate. Aviação. Voo Brasil inicia só para aposentados. Programa prometido há meses atenderá beneficiários do INSS. Governo estuda regulamentar transporte para pets. E por fim, na área sobre o mundo, também falando sobre as eleições dos Estados Unidos, Obama reforça a pressão. Ex-presidente atua nos bastidores. Diz a colegas democratas que caminham para a reeleição de Biden tem diminuído bastante e defende uma séria avaliação da candidatura. Ex-deputada Nancy Pelosi adverte sobre o desastre para o partido em novembro. E sobre a Venezuela, opositora denuncia sabotagem contra carros da campanha. Uma das caminhonetes utilizadas pela campanha de Maria Corina Machado foi pichada e teve os freios cortados. Esses aqui foram os destaques das páginas internas de hoje do Correio Brasiliense. E o que a gente pode ver no valor econômico? No valor econômico, Lorena, é sobre essa questão ainda da segurança pública. Aumento de estelionato e golpes virtuais, realmente aumentou muito, explicam a redução de crimes cometidos na rua.
No entanto, houve crescimento nos crimes contra mulheres, você acabou aí de citar no Correio Brasiliense, aumentou, né, os crimes, os roubos contra mulheres, crianças e adolescentes, sobretudo em casa, aponta essa pesquisa do Fórum de Segurança Pública. Demanda por diesel deve crescer 25% em 10 anos, mesmo com essa questão da energia limpa, né? Energia eólica, energia solar, crescendo. A demanda por diesel, por petróleo, deve crescer 25% em 10 anos. Consumo das famílias recua em julho, diz CNC, Confederação Nacional do Comércio. Contenção de 15 bilhões de reais fica dentro do arcabouço, diz Fernando Haddad. Acima do esperado, o corte nas despesas é bem aceito por economistas. Ministério da Fazenda mantém estimativa para PIB, Produto Interno Bruto, e eleva a do IPCA. Obras do PAC já iniciadas não serão afetadas por restrição do gasto, diz Simone Tebet. IFI considera positiva a sinalização de corte de 26 bilhões de reais para o próximo ano de 2025. Cashback de Itaipu não evitará alta de tarifa, dizem especialistas. Aqui uma nota paga, manifesto em defesa da produção nacional de insumos químicos. Aliança Global quer incentivar a agricultura familiar contra fome e pobreza. Proposta de incluir pequeno produtor rural faz parte de cesta de ações no grupo do G20. A Aliança contra a Fome está pronta para receber adesões. Criação da iniciativa proposta pelo Brasil será formalizada semana que vem em reunião ministerial do G20. Bolsonaro faz campanha no Rio de Janeiro, ao lado de Alexandre Ramagem, com investigados pela Polícia Federal. Falsificação de cartões de vacina entra na mira da Polícia Federal. E aqui uma página inteira, um informe publicitário do Banco do Nordeste. Semana passada foi uma página, hoje, sexta-feira, outra página, dizendo: o Nordeste deve receber 750 bilhões de reais em investimentos em 15 anos. Aí daqui a foto do presidente do banco. Banco oferece crédito com juros subsidiados. Segundo Paulo Câmara, que é o presidente do BNB, cuja sede é aqui em Fortaleza, ali no bairro do Passaré, pertinho da Arena Castelão. Então, o Paulo Câmara, presidente do BNB, segundo ele, há recursos disponíveis para vários segmentos, com taxas pela metade das praticadas no mercado, além de prazo e carência atrativos. Lula e ministros dão peso nacional à convenção para oficializar a candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo. Presidente visita berço político no ABC e cumpre agenda no estado paulista. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, nega uso de pautas de costume. Trump fala pela primeira vez após tiros e promete acabar com a inflação. Ele aqui nessa foto, com a roupa de um bombeiro que foi morto lá naquele comício. Ele faz um minuto de silêncio e dá um beijo no capacete que era usado por esse bombeiro. Ontem na convenção, durante o discurso dele na convenção dos republicanos. Ainda sobre os Estados Unidos, desistência de Biden é iminente, segundo os doadores de dinheiro para a campanha do democrata. Repórter dos Estados Unidos tem audiência na Rússia.
Editorial do Valor Econômico. Senado tem o dever de impedir aumento da carga tributária. Ainda sobre os Estados Unidos, é uma matéria especial dizendo que democracia foi o tema ausente na festa partidária que ungiu Trump candidato a presidente dos Estados Unidos. Caderno de empresas. Falta de consenso impede Porto de Santos de elevar capacidade para containers. Oferta da Sabesp tem busca recorde e preço abaixo da cotação. R$ 82,02 foi o preço da ação ontem, quinta-feira. Procuradoria-Geral da República é contrária à liminar que foi pedida pelo PT para tentar barrar a privatização da Sabesp ontem. Gasmig prevê 1.000 quilômetros de linhas do sul de Minas ao Triângulo Mineiro. A empresa de Santini compra capodarte de olho na classe A e B. Relatório sobre lojas americanas já provoca reações. Outra matéria. Por que cresce a onda dos bares de vinhos livres? A empresa Meta negocia a compra de 5% da Exilo-Luxottica. OpenAI, inteligência artificial, lança ChatGPT menor e mais barato. A Warner Bros. Discovery traça um plano drástico de cisão. Mesmo chinês, o carro Mini Cooper honra a tradição britânica. A empresa Red Bull lança hipercarro custando 35 milhões de reais o veículo, que tem um motor de 1.200 cavalos. Renova Bio ainda enfrenta 12 liminares de distribuidores. Novas misturas de biodiesel exigem testes. Doença de Newcastle faz Brasil suspender a exportação de frango. O governo federal embargou preventivamente vendas a determinados países após confirmação de caso em cidade gaúcha. O foco estava em uma granja destelhada por chuvas. Medida provisória prevê repactuação das dívidas de produtor gaúcho afetado por tragédia. Caderno Finanças. Estresse com política fiscal volta a impor perdas aos ativos locais. Banco Central prevê regras sobre risco em cartão e serviços para terceiros. Com superreguladores, fiscalização de emissões será melhor, diz Loyola. Banco BCE mantém taxa e deixa em aberto redução em setembro. E com essa última matéria, Lorena, eu encerro aqui a leitura das manchetes das páginas internas do jornal Valor Econômico, edição desta sexta-feira.